Pense comigo, senta aqui, vamos conversar sobre vida e o amor. Vocês se preocupam com os conflitos que acontecem em casa, no trabalho, com os amigos? Como resolver conflitos? Será que existe um método, uma forma, uma competência que ajuda a gente a trabalhar melhor os conflitos? Você se interessa porque conflito, afinal de contas, é um problema que tem em todo lugar, quase o tempo inteiro? Esse assunto é interessante para você? Então, esse podcast foi feito para o seu coraçãozinho, ou para quem você gosta. Sejam todos bem-vindos ao meu podcast Pense Comigo com Bia Lobo. Meu nome é Maria Beatriz Lobo, eu sou psicóloga, educadora, gestora, já dirigi universidades, fui consultora de mais de 100 instituições de ensino superior no Brasil e fora do Brasil e tenho especial atenção e carinho por alguns assuntos ligados à gestão e também à psicologia, como é o caso da solução de conflitos. Então, o episódio de hoje vai falar exatamente sobre conflitos, existe um método para solucioná-los, né? Eu fiz, na verdade, ao longo da minha trajetória, vários estudos e pesquisas sobre tanto o perfil do líder quanto o método de solução de conflitos, que é uma coisa bastante estudada, e eu apliquei testes em milhares de gestores para poder analisar os estilos e comparar com os resultados americanos e tudo mais. Então é um assunto que eu domino bem, me interessa e eu acho que ajuda muitas pessoas que podem aprender muito quando entendem que existem tipos diferentes e que você pode desenvolver um melhor estilo para solucionar conflitos. Então, eu posso começar respondendo essa pergunta, né? Que é, existe um método para solucionar conflitos? Sim, existe um método mais adequado, né? Um estilo de atuação mais adequado para solucionar conflitos. E, na verdade, quando eu penso nisso, a trajetória minha, né? Porque na psicologia, o conflito vem para a área terapêutica. A gente trabalha direto com o conflito na terapia. Só que a terapia é uma análise a posteriori, né? E de uma visão de quem participou do conflito, que é diferente de você, quando eu fui para a gestão, né? Trabalhar o conflito na prática, na vida real. Porque não dá para terapeutizar os conflitos na vida real. Então você tem que lidar com os problemas e os conflitos acontecem. Então é muito importante que as pessoas entendam que os conflitos acontecem com o seu cônjuge, com o seu namorado, com seus filhos, seus parentes, amigos, no trabalho, né, em várias circunstâncias, no clube, na igreja, em grupos políticos. O conflito ele parte da natureza humana, mas você pode desenvolver um estilo que é mais favorável para solucionar bem e ter bons resultados nos conflitos que você vai enfrentar ao longo da sua vida. E eu estudei isso durante muitos anos e vou trazer para vocês aqui 5 estilos diferentes de se posicionar diante de um conflito e dizer que 4 deles não são indicados e um deles é considerado a melhor forma, né, de se atuar num conflito. Inclusive, estudos com empresas americanas mostram como é que os funcionários veem chefes desses diferentes estilos e que preferem de fato esse estilo que é o mais indicado, que eu vou contar para vocês. Durante meus estudos e a aplicação de testes que eu fiz, os cursos de gestão que nós fazemos, a gente sempre aplica e analisa o perfil de líder, que eu falei também lá no episódio número 7 sobre como formar lideranças, qual é o perfil do líder, quais são as características da liderança. Da mesma forma que eu explico lá, e eu acho que vale a pena você assistir, eu vou explicar aqui os métodos de solução de conflito. Já peço para você se inscrever no meu canal, dar um joinha, dar uma força aí para mim, porque aqui é fonte de muito estudo, muita dedicação, muita experiência, coragem de colocar e que pode servir para muita gente, né? Porque o conflito acontece, como eu falei, em todos os lugares e você saber lidar com isso pode ajudar muito a sua vida. Então, quando eu falar dos conflitos, eu quero que vocês tenham em mente algumas coisas. A primeira é que todo mundo, numa certa época, numa certa situação, atua de alguma das 5 formas que eu vou falar com vocês e é o correto.
Porque ter um estilo para solucionar conflito não quer dizer que você nunca tenha agido como os outros agiram. Você pode agir, eventualmente, de um jeito ou de outro, porque a situação exige, mas normalmente o seu estilo de enfrentar conflitos deveria ser o estilo mais indicado. Então, quando eu falar isso, sempre pense como uma constância, não como uma coisa esporádica, tá? E sempre pense também que quando a gente fala de solucionar conflitos, a gente tem que entender que o conflito é parte da natureza humana, mas que o conflito é uma coisa que você tem que pensar como você resolve o problema. E os outros estilos, vocês vão verificar que eles parecem resolver, mas na verdade não resolvem. Então, ao longo do tempo eu vou explicar para vocês direitinho como é que são esses estilos. Então, o primeiro estilo de solução de conflitos, né, dos 5 que eu vou apresentar, é chamado estilo vencer, perder. Beatriz, o que é isso? Quer dizer o seguinte, vocês vão entender pelas palavras. Essa pessoa que age sempre assim, ela acha que ela só vence quando os outros perdem. Ou seja, ela está em permanente luta de vontades. Ela quer que a sua vontade, a sua opinião, a sua forma de ver prevaleça sobre as demais. Então ela tem que derrotar os outros. Ser, vencer, perder é uma posição muito difícil, porque normalmente ela acaba enxergando as pessoas que estão naquele conflito como adversários. Então, fulano de tal está brigando comigo, então o que ele tem de defeito, o que eu posso usar contra ele, como é que eu ganho essa discussão? Como é que eu faço ele perder essa discussão? Ou esse problema, ou fazer ele ceder, ou fazer ele sair, enfim, ele tem que perder para eu ganhar. Quando a pessoa tem esse estilo, se apresenta assim, tem gente assim, ó, desse jeito, ó, supitando. Tem muita gente assim, que faz valer a sua vontade, ou sua ordem. Aquele chefe autoritário que não discute nada, já chega mandando, não sabe nem o que está acontecendo, vem e quer resolver o seu problema. Na verdade, quando a pessoa é assim, ele acaba enxergando os outros não como colaboradores. Apareceu um problema, ele tem a solução. E quem for contra ele é adversário dele. Na minha casa, alguém que fala que eu falei bobagem, que não concorda comigo, virou meu inimigo. Porque naquele momento eu preciso ganhar dele porque ele pensa contra mim, ele está contra mim. Então, na verdade, a pessoa vencer, perder, ela acredita que todo mundo que não pensa como ela é seu oponente. Não é parte do conflito que tem direito de ter opinião, de manifestar a sua opinião, de contribuir para a solução. Não, a solução boa é a minha. Eu quero ao final que diga assim, a Beatriz é que ganhou. Foi ela que trouxe a melhor solução, foi ela que descobriu o problema, foi ela que conseguiu fazer fulano ceder, foi ela, entendeu? Então, se você entra numa discussão para ganhar, porque você tem sempre razão, você deve ser uma pessoa muito difícil de conviver e provavelmente, dificilmente vai permanecer em cargos de chefia. Porque ninguém aguenta conviver com uma pessoa assim durante muito tempo, né? Essa pessoa exacerba os conflitos porque o conflito não morre porque você ganhou. Você não convenceu ninguém, você fez sua vontade prevalecer. Então o conflito vai continuar ali. Você apenas impôs uma solução que pode não ser nem a melhor, tá bom? Quando você trabalha com o estilo vencer-perder, você acaba se entrincheirando, porque não é uma luta, é uma guerra. Então você se entrincheira e você fica aguardando oportunidades. Então você fica vendo fraqueza, analisando questões, você não está nem mais olhando o problema, você está olhando as pessoas, porque as pessoas são seus oponentes e você está buscando uma solução que as derrote. Então a pessoa que é assim, ela fica entrincheirada e ela acaba até, se for necessário, fazendo ameaças totalmente fora de contexto para conseguir ganhar a discussão. Ah, se você não fizer o que eu quero, eu vou contar para fulano de tal que vai te prejudicar naquilo ali. Ah, eu tô sabendo daquilo que você fez errado, então ou você volta comigo ou eu vou denunciar você. Não, eu tô sabendo que você precisa de tal coisa, eu não vou te ajudar naquilo se você não aceitar fazer tal coisa para mim. Então a pessoa quer tanto ganhar, que ela usa armas, inclusive às vezes desleais, né? E às vezes também faz porque ela tem convicções, ela acha que ela tem razão, então ela quer brigar por aquilo sempre. E olha, você pode até ter razão. Eu mesmo me achava que eu tinha razão 95% das vezes as minhas discussões, né? E até tinha, mas a forma também
né? Se você tiver tanta razão, encontre outra forma de mostrar isso e não tratar os outros como adversários. Faça o seu argumento ser de conhecimento, convença pelo argumento, não pela imposição, né? Você vai ter muito mais chance. O problema do vencer e perder é que, na verdade, para ele, o conflito tem como único objetivo de solução a vitória dele. Então, o objetivo do vencer e perder é a vitória. E essa não é a melhor forma de trabalhar no conflito. Nem em casa, nem no trabalho, nem com os amigos, nem na política, nunca. Você achar que sempre que você entra numa discussão você não pode perder, você não cresce. Você não escuta os outros, você não sabe como os outros pensam. A chance de você se estrumbicar lá na frente é enorme. Muito bem, Beatriz, não quero ser vencer e perder. Então vamos fazer um exercício para agora. Tem momentos na vida, e tem momentos na empresa, tem momentos na política. Tem vários momentos ao longo da vida da gente que a gente tem que ser vencer e perder. Ô Beatriz, não é contraditório? Não. Eu falei desde o início que uma coisa é você ser sistematicamente assim. Mas há momentos em que, se o seu ponto de vista, você tem absoluta convicção que é o mais certo, e que é uma coisa que você não pode abrir mão, você tem que lutar com todas as suas armas. Tem instituições que são salvas por alguém que vem vencer, perder, para impor um novo método para poder tirar a instituição da lama. Então, às vezes você precisa de uma personalidade dessa para poder enfrentar, porque essa pessoa sabe enfrentar. Vai lá e enfrenta o problema. Agora, ela geralmente desgasta muito e acaba não ficando na organização. Mas até isso, até o vencer e perder tem seu momento importante. E na vida nós temos os nossos momentos de vencer e perder. Aquelas discussões que são questões de princípios, de valores, que você não pode abrir mão. Então, não seja sempre um vencer e perder, mas seja quando for necessário. Quando você sabe que aquela discussão é primordial e que você não vai ceder porque você simplesmente, não é porque você é o melhor, porque é a solução correta, porque é a sua autoridade e aquilo tem que prevalecer, tem seu momento. Você não pode achar que toda vez que tem um problema você tem a solução e que a sua vontade prevalece sempre sobre as dos outros, ok? Muito bem. O outro estilo de solução de conflitos é o estilo perder-sair. Peraí, Beatriz, perder-sair é. Sabe por que perder-sair? Porque ele sempre perde. Por quê, Beatriz? Porque ele sai da discussão, ele foge, ele evita o conflito. Então, ele é perdedor sempre porque quando você não enfrenta um conflito, você simplesmente não acaba com ele. Você joga ele para debaixo do tapete. E isso vai ser cobrado depois de você de alguma forma. Ou a situação vai vir à tona outra vez. Então, o estilo perder-sair é aquele estilo que também acha que brigar é irracional. Então, ele não discute nunca. Você chama, fala assim, vamos sentar que nós estamos com um problema, não quero falar por isso. Aquele chefe, não me traga problema. Eu não quero saber de problema, se virem. Ora, se virem, o conflito está lá. Você não está exercendo seu papel de chefe. Eu não quero saber o que está acontecendo, eu quero uma solução. Isso é uma coisa muito... Em alguns momentos você pode ser assim? Pode, mas normalmente você não pode simplesmente evitar conflito o tempo inteiro. E tem gente que faz isso em casa, faz isso no trabalho, que não gosta de bater boca, que acha que conflito é para ser ignorado mesmo. E que se você evita o conflito, você é que está tendo um comportamento aceitável. Porque conflito é coisa de gente boçal, conflito é coisa de gente irracional, conflito é um problema. Mas ele existe. Você tem que enfrentar, muitas vezes. É evidente, volto a repetir, que em alguns momentos não confrontar, não levar adiante aquele conflito e sair mesmo, deixar o outro falando sozinho, é extremamente necessário. Tem discussões que não vale a pena. Você pega uma pessoa embriagada, batendo boca, você tem que levantar e sair. Só que nesse caso você não perde. Essa é a diferença. Quando você sai no momento certo, você nem perde. Talvez até perca, porque tem momentos em que você fala assim, por isso aqui não vale a pena eu entrar numa discussão dessa, que vai levar ninguém a lugar nenhum, a um lugar que realmente não pesa. Posso perder isso aqui, mas nesse momento não vale a pena discutir, não tem condição. Ou pela situação, ou pela falta de resultado possível, ou pela incapacidade de mudar o ambiente. Então você chega e diz assim, não dá, isso aqui não dá, vamos ter que dar um jeito de superar isso daqui e não tem como fazer isso. Mas não é uma atitude sua sistemática.
na sua vida pessoal, no trabalho, em outras ocasiões. Você simplesmente evitar. E tem muita gente assim. Tem muita gente que... eu sei. Eu conheço um monte de marido que não discute a relação nunca. O nunca que é o problema. O sempre também é um problema. Cada vez que for bater boca, qualquer coisa virar um DR, ninguém merece. Agora, não discutir nunca também é um problema. Então você tem que saber que há momentos você vai ter que sentar e vai ter que enfrentar esse conflito, tá bom? O perder sair, esse estilo, eles acham inclusive que até as pessoas de fora, para evitar o conflito, você começa a chamar pessoas, pera um pouquinho, vamos ver o que fulano pensa. Não é com o objetivo de melhorar, é com o conflito de amenizar o problema. Chama a gente de fora, sabe? Pior às vezes, pior que isso, que é embolar o meio de campo para não ter o problema, é quando a pessoa diz assim, olha, eu não vou discutir isso com você porque você não é parte do problema. Como não? Não, você não é parte do problema, o problema é fulano e beltrano, mas eu quero dar minha opinião. Não, você não pode dar opinião. Então você não escuta ninguém. Então, escuta quando não deve e não escuta quando deve. Porque na verdade você não está pensando no conflito, você fica pensando em mecanismos de escapar. Ou usando as pessoas para fugir do problema, ou não deixando que as outras pessoas participem e só trabalham com quem está brigando mesmo, e a chance da briga aumentar é maior ainda. Porque para o perder sair, o objetivo na solução do conflito é ter tolerância. Então você tolera, você passa por cima e ignora porque você tolera, e essa tolerância é uma ausência de compromisso. Você tolera e não se compromete com o resultado. Eu não participei disso, eu não quis saber, eu larguei isso para trás, vocês é que decidiram isso, vocês é que discutiram isso. Então quem é perder sair, perde porque se acovarda muitas vezes, ou não tem argumentação, ou não está preparado para isso. Então você precisa pensar por que você é assim, para poder melhorar, tá bom? Muito bem, repito, tem a hora do manda quem pode, obedece quem tem juízo. Claro que tem. Então tem que saber a hora de que você evita o conflito e obedece, ou sai para não brigar, porque você sabe que você é menor nessa luta e você vai se lascar. Faz parte. Esporadicamente faz parte. Agora, eternamente não pode ser assim. Existe um outro estilo que infelizmente no Brasil foi sempre muito mal entendido. Porque todo mundo acha que negociar é a melhor solução. Nós somos induzidos pelo direito, pela questão jurídica do judiciário, a dizer assim, qualquer acordo é melhor do que qualquer briga. Isso é típico de judiciário falho, né? Porque se o judiciário fosse temporâneo, fizesse as coisas com agilidade, com correção, a pessoa que tem razão lutaria mais pelos seus direitos. Porque o acordo tem sentido quando duas partes não conseguem atingir o ideal. E aí você encontra o meio termo. Mas tem momentos em que uma parte tem que de fato fazer valer a parte que ele tem direito, mesmo que isso signifique a perda do outro total. Isso faz parte da vida. Você tem momentos de negociar? Tem. Mas se você olha todo o conflito e já fica pensando como é que eu vou fazer para encontrar uma solução negociada, é um equívoco. Isso é muito comum entre os políticos, né? E é da política negociar? É. Mas tinha coisas que deveriam ser inegociáveis. Ser bom negociador é importante, mas saber como não negociar também é muito importante. Então, o que está falando aqui é do estilo negociador sempre. Porque o negociador sempre vive de barganha. É assim, eu dou isso, você dá quanto? Se eu fizer isso, você faz o quê? Né? Então, para resolver esse problema aqui, eu vou abrir mão disso. Você vai abrir mão de quê? Mas sempre assim, ao invés de esse aqui tem que resolver com 10, esse aqui 0. Então vamos botar 2 aqui e 2 aqui, não vai resolver o problema. Você pode até encontrar uma solução temporária, mas se for uma coisa muito discrepante, você não vai resolver o problema. Você nem entendeu o problema, na verdade, muitas vezes. Então, para o negociador, parece que existem regras não declaradas. Então você vai para a discussão, ou você está numa discussão e você não sabe exatamente o que todo mundo está escondendo. E aí você vai naquela de negociar e falar assim, o cara está pedindo muito, eu vou
oferecer mais baixo, porque provavelmente eu vou conseguir melhor. Em alguns casos funciona, mas em alguns casos, em alguns países, isso é considerado um horror. Você pode fazer uma oferta, mas uma coisa digna. A coisa indigna leva a uma revolta e leva a um problema que não se soluciona. Então, vou dar um exemplo para vocês. Eu, quando comprei esse imóvel, foi eu que vi, o corretor falou, não vai não vou nem te mostrar que isso aqui é um problema. Esse imóvel é um condomínio de 4 unidades, 3 andares. E ele disse, ó, há anos para vender, ninguém consegue comprar. Aí eu vim ver, falei exatamente o que eu preciso e o que eu tenho dinheiro para fazer. É morar em cima, ter os escritórios embaixo, o auditório atrás. E aí, o Roberto veio ver e falou para mim, vamos fazer uma proposta do jeito que ele me ensinou. E ele que fez essa montagem. A gente tinha que entrar com um apartamento, o cara pedia X. E a gente pediu Y pelo apartamento. E escreveu uma carta para ele assim, olha, você está pedindo X, nós vamos respeitar o seu X. Não vamos fazer nenhuma contra-oferta no seu X. Mas nós vamos entrar com um apartamento que a gente quer que entre por Y. E também não vamos mudar o valor do Y. Porque na verdade, gente, o que vale é a diferença. Né? Se você entra com um imóvel pagando 100 mil e o outro seu vale 20, você tem que pagar 80. Se você falar que o seu vale 120 e o outro vale 40, você também vai pagar 80. Na verdade, o que vale é a diferença que se paga. Quando a gente fez essa carta, o cara da imobiliária falou, isso é um absurdo. Você já está oferecendo logo o cara quer, ele vai achar que está cobrando pouco, vai dar um maior problema. Eu falei, assim que a gente trabalha. A gente não vai diminuir o que é deles. E eles não vão diminuir o que é nosso. E já está escrito lá que é a única proposta. Se não quiser assim, continuamos bem, mas não queremos negócio. E o rapaz aceitou, o proprietário, dizendo exatamente isso. A primeira pessoa que entra aqui e me faz uma proposta sem ter que desvalorizar o meu imóvel para ver se consegue fazer um negócio melhor. E fizemos um negócio assim. Então, às vezes, a gente acha que negociação significa sempre tentar baixar aqui, baixar ali, todo mundo cede um pouco para a gente chegar no que... Às vezes não precisa ceder. Às vezes você tem que encontrar outros mecanismos. Porque para o negociador convicto e absoluto, ele acaba achando que a negociação é uma força de vontade, uma briga de vontades. E todo mundo tem que fazer concessão. Então ele já entra no conflito assim, quem vai ceder no quê? E nem sempre você tem condição de ceder. Porque se você cede sempre, você tem dificuldade de fazer as coisas acontecerem como tem que ser. Tem certas coisas que você precisa fazer integralmente, não dá para ficar cedendo. Outras coisas você pode até negociar, mas não é a forma correta de sempre entrar no conflito. Se a negociação for a melhor solução, ela vai aparecer quando você estiver atuando corretamente, visando resolver o problema. O problema é que o negociador, quando ele é daquele tipo que começa de manhã e vai até de madrugada, porque ele sabe que vai vencer pelo cansaço, e que ele é capaz de apelar para o leite das criancinhas, para o bem comum, como é que vão ficar as freiras, como é que vai ficar a fome do mundo, e começa a usar outros argumentos para conseguir chegar no que ele quer, esse tipo de negociador, para ele, isso que tem que ficar claro, ele não está para resolver o problema, ele não vai lá para poder dissolver o conflito, ele está querendo chegar a um acordo. E o acordo não pode ser o objetivo final da solução de um conflito. O objetivo final é resolver o conflito, não é chegar a um acordo. O acordo pode ser uma forma de resolver o conflito, se for a melhor forma, mas ele não pode ser um objetivo em si. E tem gente que trabalha assim. Temos que negociar em alguns momentos? Já falei, sim, temos. Às vezes é a única forma de avançar em alguns momentos, mas há muita coisa que não dá para ser negociada. Quando você negocia muito, até com o filho, você negocia o tempo inteiro, você está criando uma criança que vai até você ceder no que ele quer, em alguma coisa. Então ele pede um tantão para conseguir um tantinho, mas ele fica ali insistindo até você ceder. Então a negociação não é um método, um estilo adequado para solucionar conflitos. O outro estilo, que também não é bom, ele chama perder, render-se. Ah, Beatriz, então a pessoa sempre perde. Isso. Por quê? Porque ela se rende. E por que ela se rende? Ela se rende porque é uma pessoa que quer evitar o conflito de qualquer forma, então ela cede. É diferente do outro, que foge. Ele não dá para o outro o que ele quer. Ele foge, ele não
nem entra no conflito, ele nega o conflito e joga debaixo do tapete. Esse é aquele tipo que baixa, como dizia minha avó, baixa tanto que mostra os fundilhos. Esse é o risco. Então, a pessoa que cede muito, geralmente faz isso porque ela privilegia os relacionamentos. Então ela não quer brigar com as pessoas. Então o conflito para ela é um problema porque ela não consegue olhar a situação. Ela consegue apenas ver as pessoas e dizer, como é que eu faço para não brigar com ninguém? Então o chefe traz um problema, abaixa a cabeça porque eu não vou contradizer meu chefe jamais. Meus colegas, eu não posso criar problema porque um deles pode ir lá fazer mal feito para mim. É aquela pessoa que tem medo de tudo, porque ela quer estar bem com todo mundo. Não, como é que eu vou brigar com você? Porque sua filha é amiga do meu filho na escola. Então não vamos discutir, gente. Vamos levar isso aqui para outro jeito, entendeu? Então a pessoa não quer nunca enfrentar um conflito, mas o conflito está lá. Ela teria que discutir. Então ela quer que que todo mundo confie uns nos outros e que todos fiquem amigos ao final. E tem gente que faz isso. Faz isso por uma certa covardia moral e faz isso porque às vezes ela não tem capacidade de enfrentar o desgaste emocional que um conflito pode trazer. E não sabe brigar com as pessoas nem pelo aquilo que merece ser brigado. Né? Nem nas situações em que deveria realmente acontecer alguma coisa assim firme para a pessoa poder repensar e chegar e dizer, não, isso aqui realmente não pode ser como está aparecendo aqui. Então, o PD render-se, ele faz inclusive concessões que sejam boas para os relacionamentos, não para solucionar o conflito. Então, mesmo que você tenha um problema grave, você tenta encontrar uma recompensa para que o relacionamento se mantenha, mesmo que o conflito não seja resolvido. Então é assim, eu estou com um funcionário que não está dando conta, você é chamada e fala assim, você precisa demitir esse funcionário. Por quê? Porque o funcionário está dando esse problema? Não, vamos fazer o seguinte, eu vou dar um jeito nisso. Aí vai lá e começa a fazer o que o funcionário devia fazer. Para não ter que brigar, para não se desgastar, você começa a fazer aquilo que era dever do outro. Então você não é capaz de chegar e dizer, olha, você não está fazendo a sua parte, ou você faz, ou você vai sair. Não, você já assume, né, e dá uma recompensa para manter os relacionamentos mais ou menos tranquilos. E você acaba se submetendo. Porque quando você é colocado sob pressão, o perder, render-se, ele se submete. Então ele aceita mesmo que ele não concorde. Ele aceita mesmo sabendo que aquilo é um problema. Então é aquela pessoa que está discutindo com o engenheiro, ele é mestre de obra, aí ele fala, isso aqui vai dar um problema, vai ruir essa parede. Aí o engenheiro fala, como assim? O que você pensa que você é? A pessoa, desculpa chefe, não faz aqui quem falou, porque Ave Maria, não quero brigar com o senhor, né? Pelo amor de Deus, amanhã nós vamos tomar cerveja no clube, de boa. Só que a parede vai cair. Você tinha que ter sustentado aquilo. Ah, você vai perder o emprego? Tem certas situações em que você tem que fazer o que é o certo. Ser honesto e ser correto não é só fazer o certo quando alguém está olhando. É fazer o certo mesmo quando te prejudica. Isso é que é honestidade. Isso é que é idoneidade. É você fazer as coisas mesmo quando... O certo mesmo quando aquilo pode ir contra você. Mas é o certo a fazer. Então tem certas ocasiões que você não pode se render. Não pode. É uma questão de dignidade. É uma questão de honestidade. Chegar e dizer, não, isso aqui não está certo. Quem não está baixa. Como é que é? Então, qual é o problema do PD render-se? É porque o objetivo do PD render-se não é solucionar o conflito. É encontrar uma conciliação. É fazer com que todos saiam bem, felizes, e sair para tomar chopp no final. Mesmo que o problema continue ali. Mesmo que você tenha abafado o problema, ele vem explodir muito pior mais para frente. Mesmo que você ache que não prejudicou ninguém, prejudicou muito mais gente do que você imagina. Na universidade isso é muito comum. Para não brigar com o professor, você prejudica 500 alunos. O professor fazendo coisa errada, dando problema, e você não faz nada porque você não quer se dispor com o professor, mas ele está estragando a vida de 500 alunos. Então, quando você não enfrenta certos conflitos, você se prejudica e prejudica outras pessoas. Então, o PD render-se não é uma boa solução, porque o objetivo dele é conciliar, não é resolver o problema. Muito bem. Beatriz, chegamos então. Qual é o estilo adequado? Eu falo isso para vocês porque isso aqui merece, assim, esse vídeo merece ser passado nas empresas, nas famílias, para que as pessoas aprendam que você pode melhorar a sua forma de resolver problemas. Há mecanismos de entendimento
E se todo mundo tiver conhecimento desse mecanismo, um cobra o outro desse tipo de comportamento. Porque existe uma sistemática adequada para resolver conflitos, que é o estilo vencer-vencer. Ô Beatriz, espera lá. Então ele ganha. Mas os outros também ganham. Então, é o oposto do vencer-perder, né? O vencer-perder, o primeiro é ele ganha porque os outros perdem. E o estilo correto é eu ganho porque todos ganham. Não quer dizer que é a distribuição igualitária dos bens. Não. Ganham porque nós juntos resolvemos o problema. Então, o estilo vencer-vencer, primeiro acha que conflito é uma coisa natural. Ele não foge, ele não tem medo, ele sabe que podem resolver e podem ser resolvidos os conflitos. Segundo, ele entende que todos que participam podem opinar e devem se envolver para resolver o problema. Não é porque é funcionário de mais baixo escalão que ele não pode opinar. Não. Se ele está parte do problema, ele pode ter condição, ele pode ter uma solução que eu não pensei. Como não? Então, a pessoa que ajuda a resolver o conflito, ela é capaz de ouvir todos os argumentos, né? E acha que todo mundo mesmo tem que se envolver, porque se você não envolve as pessoas, você na verdade não está resolvendo o conflito, você está provavelmente impondo uma solução. É o que eu sempre digo, você é chefe, você está com um problema, reuniu um grupo, você não pode chegar, reunir a família e chegar e dizer assim, nós estamos com esse problema e na minha opinião a solução é essa, pá. Significa que quem for contra você já criou um problema. Espere, escute as pessoas primeiro. Veja as opiniões. Talvez as pessoas possam contribuir muito mais do que você imagina. E você pode até repensar o que você tinha pensado antes. E se todo mundo falou e você continua achando sua posição melhor, você fala, olha, eu ouvi vocês todos, né, mas eu penso assim. O que vocês acham? Qual seria o problema da minha sugestão? Vocês acham que é viável? E se não é, por quê? Porque as pessoas que são vencer-vencer, elas, primeiro, ela entende que todos merecem respeito. O interesse de todos merece respeito. É interessante conhecer o interesse de todos sobre aquele assunto. Então ela não parte do princípio que tem ganhadores e perdedores. Todo mundo tem interesses ali que podem ser atingidos se você resolver isso bem, né? E ele também acha que você não pode entrar, o vencer não faz isso. Ele não entra com uma posição imutável. Eu penso assim. Daqui não saio, daqui ninguém me tira, sabe? Não. A pessoa vencer, ele entra, ele pode ter uma posição muito firme, mas ele está aberto. Mas ele não precisa apresentar essa posição como uma posição imutável. Ele pode apresentar como uma sugestão, ele pode apresentar num momento oportuno, não logo de início, e ele não tenta ser uma coisa fixa. Eu sempre pensei assim, eu vi assim, eu vivi assim e deu certo assim. Mas naquela ocasião pode não ser aquela forma. Porque quando você vencer, você acha e acredita de verdade que as pessoas podem contribuir, que você pode aprender, que você pode evoluir. E de repente a sua posição podia ser melhorada com a opinião dos outros. Então você faz um trabalho coletivo e desse trabalho coletivo você tem uma solução melhor. Mas para isso, você tem que ter uma certa estratégia de trabalho. A estratégia mais importante do vencer é que ele usa critérios e ele usa o raciocínio de forma objetiva para resolver o problema. Por que eu digo isso? Porque a tendência das pessoas é, quando eu não sei como resolver, ou como não está quando eu quero, eu vou para outras áreas. E aí ninguém resolve. Quer resolver um problema? Cria uma comissão, você não resolve nunca, porque as pessoas não sabem lidar em grupo, não sabem discutir. E esse é um aprendizado importantíssimo. Saber tirar das pessoas o que elas têm de melhor, encontrar uma solução, e para isso você tem que fazer elas voltarem para o objetivo e tentar não ficar exemplificando, falando milhões de coisas. Não, vamos ser objetivos no que você acha deste problema. Escuta todo mundo, faz uma rodada, discute, anota, tira os pontos principais, retorna. Se alguém fugir, volta aqui, nós estamos fugindo do assunto. Então, para poder ser vencer, você tem que ter um raciocínio extremamente com critérios. Você tem que criar critérios para discutir. Quais são os critérios que nós estamos adotando aqui nessa solução? Então, não pode ser assim, não pode sim. Tem que levar em consideração isso, não levar isso, chegando junto aos critérios e tentando usar o raciocínio objetivo, tá? Para poder fazer o quê? Solucionar o problema, resolver o conflito. Este é o objetivo do vencer.
Então, como na vida você tem grupos e vai ter lá um vencer perder, um negociador, um perder sair, um perder render-se, por exemplo, é um grupo difícil de trabalhar. Então, é nesse aprendizado, sabendo como as pessoas são, que você pode chegar e dizer, olha, você está querendo que o seu argumento prevaleça. Não necessariamente porque ele está certo, porque só quer ganhar a discussão. Olha, eu sei que você não quer discussão, porque você não gosta disso, mas aqui você tem que ficar, porque isso é um problema sério que toca você e você vai permanecer. Para a gente poder saber sua opinião, você poder contribuir. Olha, não adianta a gente querer negociar aqui, porque esse tipo de acordo aqui não vai funcionar por isso, por isso, por isso, por isso. Quando você conhece esses estilos, você trabalha melhor com eles. Por isso que é bom fazer treinamento, para as pessoas aprenderem como é que soluciona conflitos, né? O vencer-vencer, o estilo vencer-vencer, a maior característica dele é que o objetivo dele é alcançar um bom resultado de forma eficaz. O melhor resultado possível, né? Nem sempre soluciona 100%, mas chega no melhor resultado possível e com o engajamento das pessoas, que é quando faz a coisa funcionar. Não vem só de cima para baixo. Claro que tem momentos que tem que vir de cima para baixo, claro que tem momentos que tem que negociar, claro que tem momentos que é melhor puxar o carro, claro que tem momentos que é melhor você ceder, mas normalmente você consegue sentar, olhar o problema, resolver e todos vencerem ao final. Essa seria a melhor forma de você trabalhar. E você só melhora quando você conhece sua forma de agir. Eu apliquei esse teste de conflitos e de perfil do líder para milhares de gestores mesmo. Em todos os nossos cursos de imersão, todos os nossos seminários nacionais que tratavam do assunto, analisamos, a gente fazia a aplicação, eles respondiam, entendiam o que eles eram, e muitos iam falar assim para mim, professor, eu sou assim mesmo, mas eu já sei que eu tenho que melhorar, como é que eu vou melhorar, né? Ou então vinha perguntar, falar, olha, eu tenho esse outro problema. Então, quando você começa a analisar as situações, você entende como você pode melhorar. Se você não entende como você age, você não melhora. Então, é fundamental que você trate desta questão como um aprendizado, como uma competência que você vai desenvolver para ser o melhor chefe de família ou uma pessoa que colabora melhor para a solução de família, um chefe mais competente no trabalho, uma liderança mais interessante no clube, na igreja, uma discussão política, ser uma pessoa mais ponderada, uma pessoa capaz de tirar das pessoas o melhor possível. E nós estamos numa fase muito complicada da vida em que todo mundo quer ter razão, quando na verdade provavelmente a solução está no meio do caminho. Eu tenho um amigo que dizia sempre que tudo que é demais é demasiado. É verdade. Tudo que você faz sistematicamente demais, você deveria rever, que talvez não seja a melhor solução, né? Eu queria apenas trazer para vocês uma situação muito prática, porque eu gosto sempre de trazer isso para um exemplo. E eu ando preferindo usar os meus exemplos, mas aceito que vocês mandem propostas aí do que aconteceu com vocês. Mas eu vou contar para vocês a minha situação. Eu fui criada numa família de 4 irmãos. Papai morreu muito cedo, com 8 anos. Mamãe trabalhava muito, ficava fora praticamente 2, 3 dias seguidos. Entrava na universidade às 8 da manhã, saía às 11 da noite. Muitas vezes ela chegava, nós estávamos dormindo. E os 4 criaram-se soltos, só com uma empregada que não tinha muito poder de nada. E então a gente aprendeu a bater boca. Nossa Senhora, discutíamos por tudo, brigávamos por tudo, por tudo. E quem falava mais alto é que ganhava. Ou quem, né? Então a gente sempre aprendeu a ser aguerrido pra caramba para defender os nossos pontos de vista. E uma errônea ideia de que a gente sabe dar palpite em tudo, né? Quer um conflito? Dá palpite no que você não conhece. E isso lá em casa era direto. Minha mãe também tinha isso. Meu pai não era assim, né? Mas ele não pôde ajudar nesse ponto. Meus avós também eram assim. Então, quando reunia a família, não. Parecia que estava brigando por causa do leite das crianças, estava brigando por causa da escravatura na Bahia, sabe? Então qualquer assunto era motivo para ver quem ganhava, quem discutia. Foi meu argumento que ganhou, fui eu que falei, não sei quem, não sei quem, não sei quem. E eu era muito vencer, perder. Muito. Porque eu aprendi a lutar e a defender meus argumentos. Eu seria uma boa advogada de tribunal. Mas eu achei assim que a vida me mostrou que
meu raciocínio estava correto, a forma de apresentar estava errada. E é disso que eu estou falando aqui, mais ou menos, quando eu falo de método. Você tem razão, mas a forma como você apresenta a sua razão é que faz toda a diferença. E eu chegava a ser truculenta, brava, sabe? Meu primeiro casamento eu brigava muito, né? Ele mesmo dizia pra mim, 95% da vez você tem razão, mas é porque desgasta, né? Você ficar brigando. E eu me casei com um vencer legítimo, que é o Roberto. Ele é da natureza dele. Ele primeiro teve muitas experiências importantes. No setor público você tem que ter jogo de cintura, mas ele conseguiu unir duas coisas muito importantes, que é a capacidade de entender os problemas e saber usar a autoridade da forma correta e tirar o melhor das pessoas. E quando ele veio para Mogi, há 30 anos atrás, ele veio ser meu chefe, né? Eu escolhi para ser reitor junto com a minha equipe. Eu era reitora e vice-reitora acumulando, eu voltei a ser só vice para ele ser meu reitor. E a gente passou, assim, vários momentos de discordância, em que ele dizia para mim uma coisa, principalmente que ele não conhecia bem a universidade, e eu dizia, não é bem assim, a universidade é assim, 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 assim. Então, vou dar um exemplo para vocês. Eu botei regra em tudo quando eu entrei na reitoria, porque quando o chanceler saiu e ficou muito tempo morando em outro estado, as coisas eram quem era amigo do rei conseguia, quem não era amigo do rei não conseguia nada. Então eu criei regra para tudo. E como eu era executiva da universidade, ele me reunia uma vez por semana para ver todos os meus despachos. E aí eu passava e dizia, ó, esse aqui foi uma licença de maternidade, então não tem o que fazer, despachei assim. Esse aqui foi assim, ele fazia questão de olhar. Mas aí eu que fazia os despachos todos internos da universidade, dotação orçamentária, tudo isso. Ele cuidava da parte estratégica, mas acompanhava isso, né? Mas ele cuidava das grandes questões da universidade e a parte do dia a dia, quem executava era eu. Aí um dia ele chegou para mim e eu passando assim as coisas, aí falei, ó, esse aqui é o caso de uma pedido de licença para ir para um congresso. O professor entrou fora de época e foi negado. Aí passei o papel pro lado de lá e pá, no papel. Falou, dá licença. Aí ele leu o papel e falou, Beatriz, isso aqui não tá certo. Eu acho que é um equívoco negar. Eu falei, meu Deus, o meu mundo caiu, nem aquela música. Aí ele falou, sabe por quê? Porque você botou regra, você fez muito bem. Sem regra a universidade não funciona. Mas o meu papel aqui é exatamente trabalhar nas exceções. Que a regra é posta, tá posta. Você pode botar, né, no computador. Se você achar que a regra em si é aplicável, põe tudo no computador, não precisa de reitor. O reitor tá para exatamente analisar as exceções. Então, aí ele explicou para mim. Falou, esse professor, ele não entrou atrasado no pedido porque ele quis. A instituição que está convidando ele na Inglaterra o convidou atrasado. Segundo lugar, é a instituição que está pagando para ele apresentar um paper. Então, nós não ganhamos nada negando, nós só perdemos. Esse é um caso de exceção. Então, eu vou autorizar. Aí, o vencer é vencer, o vencer é perder. Assim você tira a minha autoridade, né? Como é que eu vou aplicar a regra se você vem e impõe a exceção? Aí ele virou e falou, é muito simples. A minha exceção tem que ser tão justificável que se acontecer outro caso igual a esse, todo mundo vai entender. E vai ser aplicada a mesma razão. Então, a exceção, a minha decisão tem que ser justificável em si. Então, eu faço isso com maior tranquilidade. Se vier um caso semelhante a esse, será feito assim. Nós estamos criando a exceção e tem que ser justificada da forma que eu estou explicando no meu despacho. Por que eu estou criando essa exceção? Aí eu analisei bem, falei, ele tem razão. É totalmente diferente e regras têm que ter exceção. Então, ele trabalhava assim. Ele aceitava, a hora que estava errado, ele, olha, se fosse assim, podia botar no computador. Não é assim que a coisa funciona. E fomos levando a vida, né? Brigas de família, muitas vezes, que é a pior discussão, várias vezes ele sentava e argumentava, né? Fulano, você está discutindo, na verdade, você está fugindo do problema, você está querendo ganhar a briga, você não tá trazendo, nem foi isso que você começou falando, você está trazendo um outro argumento, tem nada a ver com esse assunto, não é por aí. Então, ele sempre foi esse vencer mesmo.
E eu também brigava muito com meu filho, e batia a boca, o som ia lá em cima. Um dia ele estava no telefone com o caçula dele, ele falou, quando acabou, ele falou, o que é isso? Vocês estão discutindo desse jeito nessa altura? Isso até falta de educação, coisa e tal. Eu falei, mas que é isso, por isso, por isso. Ele falou, olha, não importa nessa hora quem tem razão. Na hora que vocês estão discutindo assim, os dois perderam a razão. Vocês parecem uma estrela binária. Aí eu achei bonito, né? Eu falei, estrela binária. Ele falou, não é nada de bonito, não. Estrela binária é porque um só olha pro outro, em vez de olhar em volta. Ele falou uma coisa muito séria pra mim. Você, quando tiver numa discussão, num problema, tenta se colocar olhando de fora. Como é que você está se comportando? Porque quando você olha de fora, você entende que às vezes o comportamento é totalmente inapropriado. E quando você olha de fora, e ele fazia isso na universidade direto, ele chamava a gente. Eu falava, por que você está chamando fulano? Ele foi subordinado no CNPq. Ele falava, agora eu estou na reitoria, ele está fora, ele vai poder me opinar melhor do que eu que estou dentro. Então, ele sempre escutou as pessoas para poder chegar na solução correta. Ele abria as reuniões assim, todo mundo pode dizer o que quiser, não há censura a ideias novas, senão as pessoas vão deixar de dizer o que pensam. A gente tem que argumentar para mostrar por que aquela ideia não convém, mas as pessoas não podem se sentir oprimidas para não poder dar uma sugestão, porque às vezes a sugestão vem do lugar que a gente menos espera, e muita coisa boa foi implantada com sugestão de pessoas que, em princípio, a gente nunca imaginou que podia contribuir, como contribuíram para a melhoria da universidade. Então, isso foi chegando no tal jeito que eu fui deixando cada vez mais de ser vencer, perder, tentando ser vencer, vencer. Então, a convivência com ele me melhorou muito nesse ponto. Nós chegamos ao ponto de, nas consultorias que a gente dava, e nós demos para mais de 100 instituições de ensino, assim, 24 estados, no exterior, na Europa, nos Estados Unidos, tudo. E às vezes acontecia, vou contar um caso específico. Numa mesa de discussão, o reitor da universidade, o mantenedor, o pró-reitor acadêmico, o pró-reitor administrativo, eu e o Roberto. Nós já tínhamos olhado todos os problemas, nós estávamos apresentando uma sugestão de solução, que eu já tinha discutido com o Roberto. Ele não gosta muito de apresentar, quem apresenta sou eu. Aí apresentei a solução, no meio da apresentação ele botou a mão na minha mão assim e falou, Beatriz, ouvindo tudo isso de novo agora, eu acho que nós deixamos um ponto crucial de fora. Minha gente, se vocês olhassem para a cara do povo na mesa, vocês iam dizer assim, credo. A cara do reitor foi assim, vamos brigar. O outro, a cara assim, não, como é que vai ser agora? Isso aqui vai ser de lascar, né? Aí eu virei para ele e falei, o que foi que aconteceu? O que é que tá errado? Aí ele falou, olha, nós estamos deixando esse ponto de fora. E não pode ficar de fora. Aliás, é o ponto crucial desse problema que nós deixamos passar. Isso na frente deles. E quem foi nosso cliente vai lembrar de situações semelhantes, porque a gente fez isso em todo lugar, em curso, em consultoria, assim, às vezes a gente chega e fala assim, acho que a solução que ela deu não é a melhor, ou às vezes a gente reforçava quando era certo, mas nós nunca competimos entre nós dois. Nunca. Não era a minha solução que tinha que ganhar, nem a dele, que não é nem da personalidade dele. Então, ele quer o que é o certo, que é a melhor solução, e eu também. Então, quando ele falou aquilo, eu falei, bom, realmente, nós deixamos isso de fora. Agora, se isso entrar, isso tem que mudar. Ele, você tem razão, vamos ter que mexer nisso, nisso e nisso. Então tá, então você acha que isso aqui, é o que ele falou, se isso aqui não vai pra frente, porque ele tem essa capacidade de olhar a árvore no meio da floresta. E eu sou o contrário, né? Me dê a árvore, eu chego também na árvore, mas aí eu pego a árvore e destrincho num projeto. E todos os passos para alcançar aquele resultado que a gente quer. E ele já não perde tempo com isso. Ele é muito mais as grandes ideias. Ele não é um executivo. Ele mesmo fala isso. Então, eu quero usar a cabeça dele para as coisas mais nobres. Então, quando ele dá uma ideia dessa, eu pego e implanto. Aí, quando ele acabou, concordamos, aí vimos aquele certo alívio, né? No grupo, não brigaram, né? Aí ele levantou. Na hora que ele levantou, o reitor falou, onde o senhor vai, doutor Roberto? Ele falou, eu vou para minha sala. Vocês podem continuar, daqui para frente é a Beatriz que vai tocar. Mas o doutor Roberto falou, não precisa de mim. Aliás, ela vai fazer isso agora muito melhor do que eu. O que eu podia fazer para contribuir, eu já contribuí. Eu sei que daqui para frente ela que toca. Saiu da sala e assim foi. Isso aconteceu muitas vezes. E aconteceu invertido. Ele ter uma opinião e eu discordar dele. E chegar e dizer, você não acha que esse problema vai trazer isso? Ele falar, você tem razão. Ou chegar e dizer, você não tem razão. Por isso. Ah, tá bom, então tá certo. Então, por quê? Porque nós sempre quisemos resolver o problema das nossas clientes e não um ganhar do outro.
Era como é que nós resolvemos melhor. E às vezes a solução vinha de um funcionário, às vezes a solução vinha de alguém da própria instituição. É saber pegar a coisa certa na hora certa. E isso eu fui aprendendo com ele. Então eu hoje estou com uma perna bem mais pro vencer do que pro vencer perder. Eu estou mais tranquila, mais segura das minhas convicções. A forma de apresentar também. Eu sei ser muito incisiva quando eu penso em alguma coisa na hora certa, mas também ser muito cautelosa nas horas que necessita. Isso em terapia é fundamental. E na psicoterapia breve, que é onde eu trabalho, mais ainda, que eu tenho um tempo específico para resolver um problema, então eu tenho que saber mediar a objetividade e ao mesmo tempo saber tirar da pessoa que ela tem de melhor. E isso é um trabalho difícil e que exige maturidade e experiência. Mas eu só quero dizer para vocês o seguinte: a gente muda, a gente melhora, a gente se aprimora. Para isso a gente tem que se conhecer, reconhecer onde a gente está errado. E às vezes, mesmo melhorando, você volta a cometer o erro até alguém dizer assim: você está querendo ganhar a briga? E às vezes também o silêncio tem o seu papel. Também aprendi a ficar quieta na hora que precisa. Hoje eu digo assim: se preocupem mais com o meu silêncio. Então, eu acho que também estou progredindo como pessoa. E eu acho que todo mundo pode progredir. E o meu objetivo com esse podcast é isso. É fazer com que as pessoas melhorem. Que elas pensem, que elas analisem o que eu estou dizendo e vejam se de alguma forma isso serve para elas em vários aspectos da vida. Então, se você gostou do conteúdo, compartilhe, se inscreva no canal, acione o sininho. Às quartas-feiras, todas as quartas-feiras, às 20 horas, existe um novo episódio no ar, que está gravado, mas eu estou ao vivo no chat respondendo perguntas. Estamos agora nas plataformas de áudio, Spotify, para quem gosta de ouvir as coisas, né? Andando, caminhando, fazendo ginástica, trabalhando, fazendo unha, não importa. Nas outras plataformas de áudio. Me sigam no Instagram, pense com Bia Lobo, né? E pense também que pode ir lá no meu website, www.bialobo.com.br, que vocês vão encontrar os episódios, minha vida, tudo lá, depoimentos, o que vocês quiserem achar. E mandem sugestões de temas, mandem opiniões sobre aquilo que eu estou falando. Eu quero muito construir essa comunidade de pessoas que contribuem para que os outros também possam viver melhor, tá bom? Façam com que esse tempo, essa dedicação que eu estou tendo há tanto tempo e vou ter muito mais, faça valer a pena para chegar a mais pessoas, para o algoritmo entender que isso aqui deve chegar a mais pessoas. Leve para os seus colegas de trabalho, leve para a sua família e vamos juntos pensar junto. Pense comigo, mas decida por você. É isso, gente. Espero revê-los em breve. Até a próxima vez. Muito obrigada. Pense comigo, senta aqui, vamos conversar sobre vida e amor. Tempo que não quer parar. Entre risos e tropeços, a gente aprende a voar.